palavra de Deus, ela diz claramente que a vida está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Não está em outro lugar. Você não vai encontrar a vida de Jesus nas igrejas. Não vai. Ela deve se manifestar nos homens que estão cheios da vida de Cristo. E a vida de Cristo é pela palavra. Se eu nego o Evangelho, se eu não tenho comunhão com o Evangelho, eu não tenho a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo é gerada em mim pela palavra. O Evangelho, eu preciso ler o Evangelho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a verdade, a vida e o caminho. Ele é essas coisas. E isso é a vida em mim. A paz permanente não é um estado. É Jesus, é uma pessoa dentro de mim, vivendo em mim. E eu confesso com a minha boca que eu tenho a vida de Cristo. A vida de Cristo está em mim, porque a palavra diz: eu creio, eu confio na palavra. Isso é fé. A palavra diz e eu confio no que ela diz. E ela diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O meu eu foi crucificado. E não precisa ser um expert em Bíblia para compreender isso. Que se eu fui crucificado e eu sei que o resultado da crucificação é morte, logo eu morri. Você pode perceber que eu estou falando de mim. Não é do Cristo, eu estou falando de mim. Se eu fui crucificado, eu morri. E a Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo. Logo eu entendo, eu morri com Cristo. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Então eu morri com Cristo. Como eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos ressuscitou. Você percebe? O plural não foi só eu, foi quem ouviu o Evangelho e crê. Crer é confiar no que Deus diz. Isso é fé. Deus diz: eu confio, eu creio, eu tenho, eu recebo. É minha. É minha salvação, é minha vida, é minha regeneração. Eu fui regenerado, eu não serei regenerado. Eu fui em Cristo. Pedro, capítulo 1, verso 23, diz que pela sua palavra ele nos gerou de novo. Ele não vai gerar. Ele nos gerou de novo. Gerou de novo. Assim eu sou filho de Deus em Jesus. Em Jesus. Não é porque eu estou em uma congregação, porque eu estou em uma igreja. Não. É porque eu recebi, eu creio e eu confesso o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a boa nova. E essa boa nova é a meu respeito. Eu nasci de novo. Ele me fez de novo. Tiago diz que não foi da minha vontade, foi da vontade do Pai me gerar de novo. Não foi porque eu quis, foi Ele que quis e assim fez. Para isso ele teve que me matar no seu Filho Jesus
e me ressuscitar no seu Filho Jesus com esta finalidade, de agora ele vir viver. Eu sou o templo de Deus. 1 Coríntios 3,17. Eu sou o templo de Deus. Então eu sou santo, porque o santo está dentro de mim. A joia que está dentro desse vaso é preciosa, torna esse vaso precioso. Não para ser melhor do que os outros. Não, eu tenho a mesma fé. Deus repartiu a fé com todos, igualmente. Todo aquele que crê tem a mesma fé. É filho de Deus se crê, se receber o Evangelho. Se você receber o Evangelho, você tem fé. Porque Deus repartiu a fé. Então eu posso crer que estou em Cristo e Ele é a minha vida. Eu vivo nele e ele vive em mim. Ele vivifica este corpo mortal. Como diz Romanos, capítulo 8, ele fala. Agora, o que pode me separar do amor de Cristo? A Bíblia diz que nada. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem a morte, nem a vida. Nada. Que vida? Quando eu escolher viver a vida biológica. Mas se antes de eu escolher isso, eu nasci de novo, eu sou regenerado, não tem como eu nascer. Daí eu rejeitei, eu resolvi relaxar, ser relapso com o templo de Deus, não é verdade? Mas mesmo assim, eu não serei separado. Por quê? Porque o Salvador é Jesus, foi Ele que me salvou. Ele não vai salvar. E Ele não precisa da opinião da multidão, da minoria, da maioria. Não precisa disso. Ele não precisa. As opiniões das pessoas, dos espíritos, não influencia Jesus nenhum limite para desistir de mim, para desistir de você. Não. Se você recebeu o Evangelho, creu, é salvo. Você é salvo. Você pode imaginar que tamanha é essa bondade? Isso é bondade de Deus. Porque veja como nós agimos. Eu, por exemplo, você, olhe para você. Como você age sabendo disso? Você não age na contramão? Você não age com ingratidão, não é verdade? Porque nós sabendo dessas coisas, no mínimo nós deveríamos ser gratos, não é verdade? Porque há um penhor para esta finalidade. A vida do santo de Israel, Jesus Cristo. Ele deu a sua vida ali naquela cruz para comprar nós. Então, é valiosíssimo isso. E isso não é porque eu estou na igreja A, B, C ou D, não. Isso é porque eu estou nele, eu recebi o que ele fez. Eu recebi sem nenhum esforço, sem nada. Só ouvi e recebi. É meu, é seu se você fizer a mesma coisa. Vá para o Evangelho, examine o Evangelho. Não se aparte da Bíblia. Não se aparte. Se aparte de qualquer coisa nessa terra, mas não se aparte da palavra de Deus. Porque no final de tudo é ela quem prevalece. E é ela que é o juízo. O nosso juízo. De qualquer forma, ela é o nosso juízo. Eu posso ter vivido uma vida relaxada, sabendo disso, né? Que eu também posso, é direito meu. Deus respeita o nosso direito, a nossa posição, a nossa atitude. Se eu decido não querer Ele, não quer Deus. Sei de tudo isso, ignoro tudo isso. Mas eu decidi não querer Ele. Mas se eu quero e não tenho força para caminhar, estou vestido de um monte de coisa ruim, no final de tudo, Deus vai terminar a obra que Ele começou. No final de tudo. Ele diz que nada lançará você fora dele. Nada. Por isso que o conselho maravilhoso é: receba, tome posse, é seu.
Porque pode acontecer o que acontecer se você tiver em Cristo. Pode acontecer o que aconteceu. Você é dele. Glória a Deus. Você pode crer nisso? Isso é novo nascimento e isso é evangelho, que é o que muitos não dão. E a gente é tentado a andar aprisionado, com o cabelo curto. Tentado mesmo. E às vezes levado a isso.